9.000 crianças foram adotadas no Brasil na última década. Esses números são do Cadastro Nacional de Adoções. Mas e você? O que sabe sobre o processo de adoção no nosso país? Já pensou em adotar? Conexão OAB de hoje vai falar desse tema com a advogada Juliana Corvino, que atua nessa área do direito de família. Obrigada por vir até a Câmara conversar sobre esse assunto. Obrigada a você, Carol. Para mim é um prazer falar sobre adoção, não só por ser um assunto que eu gosto muito, um assunto que eu atuo na área, mas por uma militância pessoal, né, pelo fato de eu ser filha adotiva, então é um assunto que eu gosto muito de falar. Legal, né? E agora, para o pessoal entender, uma coisa que a gente ouve falar do processo de adoção no Brasil é que ele é lento, é demorado, é burocrático. Isso é verdade? É verdade. O que acontece é que no Brasil a gente tem uma expectativa de tentar tornar o processo mais burocrático justamente para tentar inviabilizar adoções que sejam ilegais, inviabilizar o tráfico de crianças, né? Então acaba que há um excesso de burocracia para tornar o procedimento o mais legal possível, né? E também há uma visão do Poder Judiciário de que aquela criança que vai ser colocada em questão de adoção, né, em situação de adoção, ela vai ser tentada o máximo possível que ela permaneça com a família biológica. Então, muitas vezes, há essa demora, né, para que a criança vá realmente ser entregue para a adoção e acaba fazendo com que o procedimento todo seja um pouco mais longo, né, até que a gente tenha a criança viabilizada para ser entregue para uma família substituta. Sim. E outra questão que às vezes é levantada é que existem mais pessoas querendo adotar do que crianças para serem adotadas, mas mesmo assim essa fila de adoção não anda. Eu até encontrei dados de 2016, né, sempre pelo Cadastro Nacional de Adoções, que são 7.000 e poucas crianças para serem adotadas e 38.000 pessoas querendo adotar. Então o que acontece? Na verdade, hoje os números mais atuais que a gente tem são que a gente tem 8.000 crianças para serem adotadas, quase 9 já, né, esse ano aqui de 2018, e 43.000 pais adotantes. Aumentou, né? Esse número ele aumentou de 2016 para cá, no último levantamento. Então, assim, nós temos várias questões que tornam esse processo mais lento. Muitas vezes, os pais que se cadastram para realizar a adoção, eles têm um perfil das crianças que eles desejam adotar. Né? Então, nem todas essas 9.000 crianças atendem aquele perfil do casal adotante, né? O que torna, então, a espera também mais lenta para que chegue para esses pais a criança que ele realmente deseja, né? A criança ideal que ele realmente deseja. Né? Então, isso faz com que o procedimento demore. Né? Então, outros fatores são justamente esses, de tornar realmente o processo mais burocrático, né? Para que haja uma tentativa de que seja o mais seguro possível. Né? No entanto, em novembro do ano passado, de 2017, foi editada uma nova lei, né, que tem como escopo tornar mais célere o processo de adoção. Então, assim, do tempo que a família se cadastra nessa fila para pertencer ao Cadastro Nacional de Adoção, até que a criança venha para ela, né, então quando efetivamente vai começar o processo de adoção, a ajuizar, né, legalmente um pedido para adotar aquela criança, do ajuizamento da ação, da petição inicial, até a sentença que vai homologar a adoção, essa nova lei ela estabelece que esse prazo tem que ser de 120 dias. Né? Então, a ideia é tornar o mais célere possível. O grande problema é, até que essa criança venha e a gente dê início ao processo de adoção, é que demora. Né? Mas o processo em si, a ideia é que ele seja bem rápido. E a gente citou essa questão do perfil da criança, né? Existe um perfis, né, das crianças que estão aptas a serem adotadas no Brasil hoje? Existe. Então, na verdade, eu tenho aqui os dados mais recentes, né, que são encontrados. Todos esses dados eles estão lá no Cadastro Nacional de Adoção. Qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados, pode entrar, né, no site do CNA, né, é vinculado com o Conselho Nacional de Justiça.
né, e elaborar esse relatório para que ela tenha em mente quantas crianças tem, quais são os perfis que elas têm. Então, por exemplo, do total de 9 mil crianças que a gente tem, 32% são crianças brancas, 49% são crianças pardas, né? 16% são negras, 0,34% são indígenas, né? Então você tem ainda até um percentual, e 0,21% são crianças amarelas, então dá mais ou menos umas 19 crianças. No total de 9 mil. No total de 9 mil, você tem 9 crianças cadastradas que são amarelas. Então, na grande totalidade, a maioria dessas crianças são pardas e negras. Né? E também, em relação à idade, né, elas possuem uma média de 5 anos para mais. Então, o que acaba acontecendo? Né? Alguns pais, eles têm maior intenção em adotar o quê? Bebês, né? Aliás, nem é do 0 a 1 ano que é a maior procura de adoção. É na faixa etária dos 2 até os 3. A procura ela é mais elevada nessa faixa etária. Então, quanto maior a idade da criança, mais difícil, menor a procura é. Né? Então, o perfil que a gente tem das crianças hoje é que elas têm... a maioria delas, mais de 5 anos. E a gente também tem a questão de crianças com irmãos, né? Com irmãos, a gente tem 5.197 crianças. Metade. Mais da metade. Mais da metade possuem irmãos e 25% dessas crianças têm deficiências físicas ou problemas de saúde. Então, quando a gente começa a funilar, né, a gente vai vendo o quê? Que a maioria das pessoas que buscam adotar uma criança não tem intenção de adotar esse tipo de criança, o que torna, de novo, o processo mais lento até que chegue aquela criança ideal que a família deseja buscar. Então vamos falar desse processo agora, né? Antes de entrar, eu até vou adiantar um pouquinho, porque a gente falou tanto do Cadastro Nacional de Adoções, mas não explicou, talvez tenha ficado meio por cima. Só explica pra gente o que é esse Cadastro Nacional de Adoções. Então é assim, o Cadastro Nacional de Adoção, ele completou esse ano 10 anos. Né? Então, há 10 anos atrás, o que a gente tinha? A gente tinha cadastros que eram municipais, estaduais, muitas vezes feito até nos próprios hospitais, em que as pessoas elas seguiam uma fila e essa fila ela era gerida pelos fóruns municipais. Porém, todo o processo, toda a busca pela criança, ela era feita manualmente. Então, demorava muito mais para você poder encontrar uma criança para ir para a sua família. Com a criação do Cadastro Nacional de Adoção, né, há uma facilitação porque há uma comunicação no país todo entre todas as varas de infância e juventude, né, para que haja a maior facilidade de encontrar as crianças que se adequem ao perfil do adotante, no Brasil todo. Então, quando eu me cadastro nessa fila nacional, isso não significa dizer que as filas estaduais e municipais deixaram de existir, mas elas obedecem à ordem desse cadastro nacional. Né? Então, antes, obviamente, se eu moro em Botucatu, vai ser procurada uma criança que esteja no meu município. Se não tiver essa criança no município, aí começa a busca pelo cadastro todo. Então, na verdade, o Cadastro Nacional de Adoção, ele é um caminho para viabilizar, para tornar mais fácil esse acesso às crianças. Agora, no dia 20 de agosto desse ano, o Cadastro Nacional de Adoção, ele se vinculou também ao Cadastro Nacional de Crianças Institucionalizadas, né, em acolhimento. Então, nem toda criança que está em acolhimento, ela está apta para adoção. Importante falar isso. Exatamente. Né? Então, muitas vezes, que nem em Botucatu, a gente tem uma casa transitória, que a gente chama. Né? Nessa casa transitória, nós temos tanto crianças que já estão aptas para serem colocadas em famílias substitutas, quanto crianças que só estão em situação de acolhimento, ou seja, elas estão temporariamente ali. Então, o Cadastro Nacional de Adoção hoje, ele fez esse vínculo também com as crianças que estão institucionalizadas, para que vá sendo feito um acompanhamento do perfil também dessas crianças, porque elas são possíveis candidatos a irem para adoção. Não significa que vão, mas elas são possíveis crianças a adentrarem esse cadastro também.
Então, o entendimento do Tribunal de Justiça é que isso também torna mais facilitador essa comunicação. É tudo para já melhorar esse processo, né? Exatamente, exatamente. Desde a Constituição Federal de 88, e isso acabou se aprimorando com a criação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na década de 90, nós temos um princípio que norteia todo o direito de família, que é o princípio da proteção integral do menor, né, da criança e do adolescente, no caso. Então, todas essas melhorias que vêm sendo feitas no Cadastro Nacional de Adoção, no processo de adoção, então essas leis novas que foram sendo criadas, elas têm qual escopo? A da proteção integral do menor. Então, nunca num processo de adoção, o juiz ele se coloca do lado do adotante. É sempre da criança. Sempre do lado do adotado. Né? Então, todas essas ideias são justamente para que torne um meio mais viável, mais facilitador para as crianças e não para as famílias que querem adotar. E é legal você ter citado isso, porque eu tinha separado aqui mesmo, que desde a Constituição de 88, né, a adoção no Brasil é vista como uma medida protetiva à criança e ao adolescente. Sim. E eu ia perguntar também quais são as leis, né, que estabelecem regras e restrições para adoção. Então, quais seriam essas leis, quais seriam essas regras e restrições, e o que essa visão, né, de ver a adoção como uma medida protetiva à criança influencia nessas leis que regem a adoção? Né? Sim. Então, assim, a Constituição Federal, ela coloca lá no artigo 227 que é dever do Estado proteger as famílias, e isso acaba incluindo as crianças, né? Então, o Estado, ele tem o dever de proteger, de regulamentar o funcionamento das famílias. Isso não significa dizer que o Estado ele tem o direito de intervir diretamente no meio familiar. Né? A gente prega a intervenção mínima do Estado na família, mas ele tem o dever de proteger a família. Com isso, além da Constituição Federal, a gente tem outras leis esparsas que vieram complementando essa proteção dos direitos das famílias. Né? Então, no caso, o próprio ECA, né? E o ECA ele tem um capítulo específico sobre a colocação da criança em família substituta. Né? Então, começa lá no artigo 28, a falar o que são famílias substitutas, e lá no artigo 39 fala exatamente do procedimento de adoção. Né? Além do ECA, nós temos o próprio Código Civil, né, que fala então das relações civis, das relações privadas, e lá dentro do Código Civil a gente tem toda a parte de direito de família, seja de responsabilidade civil dos pais para com os filhos, seja direito de herança, sucessões, nome, né, então todo o direito civil. E aí as outras leis complementares, que é a Lei Nacional de Adoção, que é a Lei 12.010/2009, e a lei que foi editada agora no final do ano, né, de 2017, que é 13.509/2017. Essas duas últimas leis, né, tanto a de 2009 quanto a de 2017, são específicas sobre a adoção. Então, existem alguns critérios a serem seguidos para que se comece o procedimento de adoção. A primeira coisa que é importante a gente saber é que, uma vez que a criança tenha sido adotada, esse processo ele é irrevogável. Né? Não tem me arrependi, não jamais. Não né? dá para devolver. Né? Filho, né? Inclusive, eu me lembro quando eu era estagiária no fórum, que eu fiz estágio com o juiz, na magistratura, havia um pedido de dois pais, né, que queriam devolver a criança que eles haviam adotado. Não deu certo, né? Então a gente pleiteia devolver a criança. Isso é irrevogável, não tem como voltar, né, a uma sentença que define que aquela pessoa se tornou seu filho. Né? Esse é um tipo de filiação que nós chamamos de filiação civil ou filiação legal. Então, da mesma maneira que eu não posso devolver a minha filha biológica, né, eu não posso devolver uma filha adotiva. Né? E até para deixar claro, o filho adotivo ele tem todos os direitos, os mesmos direitos que um filho biológico. Né? Exatamente. Isso vem, Carol, garantido dentro da própria Constituição. Um dos princípios constitucionais é a ideia de que você não pode diferenciar um filho do outro. Então, seja para direitos de sucessões posteriormente, e seja no próprio tratamento do dia a dia. Né? Então, a primeira coisa que o ECA coloca é justamente essa.
a de que, uma vez que o processo de adoção está homologado, ele é irrevogável, não tem como voltar para trás. E aí, eles colocam lá algumas coisas que são importantes para a gente mencionar. Então, quem pode adotar? Né? Quem pode adotar? São pessoas que são consideradas capazes, né, na sua maioridade civil. Então, a partir dos 18 anos, você pode adotar. E isso, já adiantando, isso inclui pessoas casadas, pessoas solteiras? Todas. Casais homoafetivos? Todo mundo pode adotar, desde que tenha pelo menos 18 anos e que a diferença de idade entre o adotante e o adotado seja de 16 anos. Então, se eu tiver 18 anos, eu posso adotar uma criança de 2, não posso adotar uma criança de 10. Né? Então, tem que ter essa diferença mínima de 16 anos. Tá? E aí, isso engloba independentemente do estado civil. Se é solteiro, se é viúvo, se é casado, né, se é um casal homoafetivo ou não. Tá? Na questão da homoafetividade, que eu acho que é uma pergunta que já vai aparecer por aí, não existe ainda uma lei específica que regulamenta a adoção homoafetiva. No entanto, em 2013, o CNJ lançou mão de uma resolução, que é a resolução número 175, que equiparou a união estável homoafetiva da união estável heteroafetiva. Né? E, consequentemente, né, isso fez com que todos os direitos civis dessa união homoafetiva também fossem reivindicados pelos casais homoafetivos. Então, se eles podem viver em união estável e transformar essa união estável em matrimônio, né, que são coisas distintas para o direito de família, a partir do momento que você constitui família, é ato natural da família que se tenha filhos. Então, eles passaram a pleitear a adoção e nenhum juizado tem indeferido a adoção de casais homoafetivos, ainda que com a ausência de uma lei específica para isso. Tá? Mas como eles garantiram os direitos civis por jurisprudências e por entender que aquilo é uma entidade familiar, né, casais homoafetivos podem adotar. Além de ter essa diferença de 16 anos, os juízes e a lei, ela entende que se a criança tiver mais de 12 anos, ela também vai ser ouvida no processo de adoção. Isso é muito importante, porque a criança, historicamente, ela é sempre vista como um sujeito passivo. Né? A criança, ela não tem capacidade de entender, ela não tem que falar, né? E a gente tem tentado mudar essa visão. A criança, ela é um sujeito ativo, né? Então, ela pode sim dar a sua opinião em relação a se ela quer ou não quer ir com aquela família. Isso é muito importante. Né? Naturalmente, que na maioria dos casos, a criança ela deseja, né? Porque ela quer sair daquela situação de abandono, daquela situação de institucionalização. Mas se ela tiver mais de 12 anos, obrigatoriamente o juiz tem que ouvir a opinião da criança. Tá? Que mais? E também a preferência na tramitação de processos de crianças com deficiência, né, com problemas de saúde também. Esses processos, eles andam mais rápido. E agora, então tá, né? A gente entendeu as regras, entendeu a lei. Quem decide adotar, o que deve fazer? Qual é o primeiro passo e os próximos passos? Legal. Então, na verdade, lá no site do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, eles colocam para nós quais são os passos que toda pessoa que quer adotar deve seguir. Então, para quem tiver interesse, pode acessar o site do CNJ, né, e acompanhar lá quais são esses passo a passos. E também pode entrar no próprio site do Cadastro Nacional de Adoção, que vai aparecer lá um pré-cadastro, caso você tenha interesse em fazer. São 10 passos. Eu peguei aqui para a gente poder ver juntos quais são eles. Então, obviamente que o primeiro passo é eu quero. Né? Sim. O primeiro passo é eu quero adotar. Né? Claro que constituir uma família nunca é fácil. Né? Ainda que seja uma família de vínculo biológico, né, ou consanguíneo, não é fácil você decidir, olha, vamos ter um filho. Né? Então, isso, pensando em ser um filho adotivo, é uma decisão que tem que ser muito bem tomada, tendo em vista o caráter de ser irrevogável a partir do momento que há a sentença judicial. Então, o primeiro passo é o eu quero adotar. Né? É decidir, né, é chegar num consenso com o seu companheiro, com o seu cônjuge, né, ou com você mesmo, se você for solteiro, né, de que você quer adotar. O segundo passo é dar entrada no processo de adoção. Só que para esse processo ele se iniciar,
é necessário fazer o cadastro no site, né? No Cadastro Nacional de Adoção. Isso. Posteriormente, vai haver um curso de avaliação, né? O que é esse curso de avaliação? Ele é formado por uma equipe multidisciplinar, que é composta por assistente social, psicólogos, juízes, né, que são ligadas à vara da infância e da juventude, que vão te chamar até o fórum da sua cidade, né, para que você seja avaliado, para que haja uma conversa com essa equipe multidisciplinar e você seja inserido em um curso para pais adotantes, tá? É como se fosse um curso gestante, né, para quem está grávida. No caso, é um curso para pais adotantes, porque é uma gestação diferente, vamos pensar assim, né? Depois, é você saber que você pode adotar, né? Então, você pode adotar, se você é solteiro, se você é viúvo, se você é casado. Você passou no curso. Você passou no curso, passou, né, nessa ideia. Não, se você teve toda a sua avaliação efetivada, né, é saber que você pode adotar. Depois, é estabelecer o perfil da criança. Então, você vai ser chamado por essa assistente social, por uma psicóloga, e vai descrever, olha, eu tenho desejo de adotar um menino, uma menina, né? Eu não ligo de adotar irmãos, eu não ligo... Então, você vai começar a traçar o perfil dessa criança. Ah, eu quero que ela seja o mais parecida comigo possível, né? Então, você começa a fazer o perfil da criança. Depois de feita todo esse procedimento, então a gente está no passo 5. Depois de todo esse procedimento, é feito um critério de habilitação. Você vai estar habilitado a adotar. É só a partir daí, né, depois de ter feito toda a avaliação, de feito o perfil, é que você vai receber a habilitação. Você vai estar vinculado para adotar, né? E aí, então, depois da habilitação, é aprovado o seu pedido de adoção. Então, começa a busca no cadastro para encontrar a criança mais próxima daquela que você requereu. Então, né, esse é o 8º passo, encontrar a criança. Então, a vara Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Então, a vara da infância e da juventude, onde você está acompanhando o procedimento, vai começar a fazer a busca, né? Não é a gente que faz, não é a própria pessoa que faz, né? Então, em Botucatu, por exemplo, a gente não tem uma vara da infância e da juventude. O que a gente tem? A gente tem 3 varas cíveis, né? Uma delas é responsável por, né, uma dessas varas vai ser a responsável pela busca dessa criança, né? O cartório é que vai fazer a busca da criança. Aí, encontrada a criança, você vai começar a conhecer o seu futuro filho, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão entregar para os pais adotantes o perfil dessa criança, né? Em que situação ela está, né? Se ela vem de uma situação de vulnerabilidade. Esses papéis, esses cadastros, eles são como se eles estivessem em segredo de justiça. Não é todo mundo que tem acesso. Mas como os pais vão receber aquela criança, eles têm acesso para saber o histórico da criança também. Né? Então, se é uma criança que já passou por outras famílias, qual é que é, né? E, então, você vai conhecer o seu futuro filho nesse sentido. E aí, recebido esse relatório da criança, a pessoa que está pretendente adotar começa a ter contatos esporádicos com a criança. E vindo esse perfil, ela já pode dizer, então... Prefiro não. Prefiro não. Pula, né? Vai para a próxima pessoa. Então, ela começa a ter um contato com a criança, um contato esporádico, e aí se inicia a fase de convivência. A fase de convivência, pela nova lei de adoção, que é essa de 2017, ela estabelece que esse prazo de convivência vai durar no máximo 90 dias. Né? Então, feita a convivência de 90 dias... E essa convivência é a família ir até o abrigo que a criança está... Isso, leva, pega para passear, exatamente. Então, dura 90 dias esse prazo, né, no máximo. Tá? E aí, passados 90 dias, então, já está correndo todo o procedimento da adoção a partir daí, porque você já está habilitado, você já está aprovado, né? Então, dos 90 dias para 120, são mais 30 dias para sair a sentença homologatória. E aí a criança... vem para casa. Esse é o 10º passo. Né? A criança passa a morar com os pais, definitivamente após a sentença homologatória, que quando o juiz defere a adoção, o que ele vai fazer? Ele vai expedir um ofício para o cartório de registro civil, para que seja alterada a certidão de nascimento daquela criança. Então, vai passar a constar os pais que
né? Não fica constado que são pais adotivos, para que não gere nenhum tipo de constrangimento para a criança, né? Então, consta lá o nome dos pais, não vem escrito mais nada. Pais, dizer, ou exatamente. Né? Então, os pais, os avós, faz a retificação do registro civil. Retificado o registro civil, a criança é legalmente filha daquele casal e vai passar a morar com eles. E você que trabalha com isso, talvez tenha auxiliado também famílias, viveu, passou por isso. Qual é o relato assim, de partes que são com as maiores dificuldades? Por quem passou por todo esse processo, onde que estão essas dificuldades? Até antes, durante, depois? Como que é isso? Eu acho que a maior dificuldade que eu vejo as pessoas falarem, é justamente pela demora, que ela é muito angustiante, né, em estar nessa fila e esperar para aquela criança vir, então isso gera uma certa angústia. Muitas vezes os pais veem o tempo passando e acabam desistindo, né, de adotar, porque acha que está demorando muito. Então, eu acho que o maior problema é a angústia da demora. Posteriormente, é a expectativa de receber o filho. Né? Então, por isso que há esse curso de avaliação, né? Para que haja um preparo, um acompanhamento psicológico, para que eles estejam preparados para receber aquele filho. É como eu disse, durante uma gestação biológica, né, a gente tem um preparo de quase 9 meses aí para poder receber aquela criança. Um pai que adota, muitas vezes ele não sabe quanto tempo essa gestação vai durar. Né? Então, não tem como eu dizer qual é o tempo de demora. O tempo de demora do processo em si são 120 dias, pela nova lei, né? Em via de regra. Né? É para ser 120 dias. Mas a espera, né, entre se cadastrar, entre se avaliar, pode demorar meses, pode demorar anos. Então, esse tempo de gestação da espera do filho é que eu acho que é o que as famílias mais sofrem, né? E que é um prazo que eles têm que estar preparados psicologicamente. Outra coisa que os pais sempre comentam comigo é do medo de receber uma criança que venha de uma outra família. Como vai ser? Com histórico. Com histórico. Como é o psicológico? Filhos adotivos dão certo? Né? Eles não dão mais trabalho que os filhos biológicos? Então, são esse tipo de questionamento que as pessoas costumam me fazer. E uma outra pergunta que eu vou até unir 2 pontos, né? Porque muitas vezes a gente vê, inclusive de famosos, né, que adotam crianças fora do país. Na África, no Oriente, enfim, lugares bem distantes, né? E eu queria saber, por que as pessoas optam por essa alternativa? É possível, né? Há diferenças grandes entre a adoção no Brasil e fora, e até também já unindo, assim, existem pontos fortes e pontos fracos no processo geral de adoção do Brasil que levam essas pessoas a procurarem fora quando tem a condição ou não? Às vezes é melhor insistir aqui no nosso processo brasileiro. Não, legal. Assim, vamos deixar bem claro. A gente tem alguns tipos de adoção que acontecem no Brasil. Tá? Há um modelo de adoção que a gente chama de adoção à brasileira. O nome vem até de como o brasileiro procede, do nosso jeitinho. Esse tipo de adoção ele é totalmente ilegal. Né? Então, o que seria uma adoção à brasileira? É quando você dá nome a filho alheio, né? Sem passar por todo o procedimento de adoção. Então, aquelas coisas de novela, né? Deixou a criança na porta de casa, aí eu vou, registro no cartório como se fosse filho meu. Isso é uma adoção ilegal. Então, muitas vezes, o que acontece? As pessoas, elas caem numa tentação, e aí eu já vou puxar o gancho com o que você me perguntou, de, eu estou sabendo de uma pessoa que está grávida, mas não vai ter condições de criar, ela está pensando em dar ao filho, será que eu fico? Eu tenho tanta vontade, né? E acaba se aproximando dessa pessoa para, na hora do parto, já levar o filho como se fosse dela, né? Esse tipo de coisa é mais comum do que se imagina. Então, a dica que eu sempre dou é não caia nessa tentação, resista. Uma, porque ela é ilegal e ela pode te gerar inúmeros problemas, inclusive criminais, né? Porque você está adulterando um documento público, você está registrando uma criança como se fosse sua e ela não é. E o mesmo vale, né, para a questão da adoção de crianças em outros países. Isso é diferente da adoção internacional. A adoção internacional é uma adoção de último caso no Brasil,
quando esvaída todas as vias, né, de encontrar pais brasileiros para aquela criança aqui no Brasil, é autorizada a adoção internacional, ou seja, pais de fora que adotam crianças brasileiras. Até o ECA prevê isso, né, e estabelece inclusive o prazo também de convivência, que é um pouco menor, são só de 45 dias, tendo em vista que os pais têm que voltar para o seu país de origem. Que é um caso. Agora, adotar crianças fora do país, normalmente parece que é mais fácil também. O que a gente vê? Esses famosos que você mencionou, né? O próprio caso do Bruno Gagliasso, que está super em alta. Eles costumam adotar crianças em países que estão, às vezes, em condição de guerra civil, né? Ou de desastres ambientais, e que são crianças que muitas vezes estão ou desabrigadas ou que, por questão da guerra, acabam sendo levadas para abrigos, mas que os pais não perderam o poder familiar. Então isso é muito polêmico, né? Porque nem sempre aquelas crianças, repito, que estão em situação de acolhimento, tiveram de fato o poder familiar destituído. Né? Então, pode ser que eu esteja trazendo para o Brasil uma criança que os pais estão procurando lá no Iêmen, por exemplo, ou na Síria, né? Ou na Somália, enfim, né? Que os pais, eles não abandonaram aqueles filhos. Só estão também em situações de vulnerabilidade. Exatamente. Então, eu acho que é um dilema. É um dilema. Não considero como sendo errado, mas acho que é algo a ser pensado, porque a gente tem no Brasil crianças para serem adotadas. Sabemos que há um procedimento que é lento, mas na medida do possível, então que a gente possa dar guarida para as crianças que estão aqui. É claro que trazer crianças em situação de vulnerabilidade, situação de guerras para morarem conosco é positivo? Obviamente que sim, né? Mas há que se pensar nessa problemática também, né? Então... Tá, e uma outra dúvida, até vou deixar aberto se tem alguma outra dúvida frequente que surge, né? Mas se a adoção é sempre feita pelo Cadastro Nacional, não é uma coisa assim, você visitou um abrigo, viu uma criança... Não, assim, então, é feita pelo Cadastro Nacional de Adoção, né? Não existe isso de você vai até o orfanato ou a casa transitória, viu a criança, achou bonitinha, achou legal e levou para casa, né? Para que você possa ter... a possibilidade de adotar aquela criança que você gostou, você tem que estar cadastrada. Né? É diferente, Carol, que as pessoas confundem muito da situação de apadrinhamento. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é o apadrinhamento? Você acompanha uma criança que reside num orfanato, numa instituição, e leva essa criança para passar o fim de semana com você. Né? Você passa o Natal, você dá brinquedo para ela. E o apadrinhamento também é autorizado por juiz. Né? Ou seja, você não vai adotar aquela criança, mas você gosta muito dela e você quer ter esse vínculo com a criança, você apadrinha a criança. Agora, você ir até o orfanato, escolher a criança e pleitear a adoção dela, não acontece. Existe um outro tipo de adoção que nós chamamos de adoção direta. Essa ainda também não é totalmente regulamentada, mas já há juízes que dão preferência para esse tipo de adoção. Como que ela acontece? Eu tenho um filho, eu não tenho condições de criar esse filho e eu deixo esse filho com uma pessoa muito querida que eu gosto muito, um vizinho, um parente, um amigo, né? E desapareço. Ou eu morro, né? Enfim, não tenho mais contato com aquela criança. Essa pessoa que passou a tomar conta do meu filho cria um vínculo afetivo com ela muito grande, né? E aí ele quer mais do que só cuidar daquela criança, né? Ele quer ter o direito de ser chamado de pai, de chamar aquela criança de filho. Então ele vai pleitear a adoção daquela criança. Porém, essa criança ela não está nem no cadastro, porque veja bem, o cadastro são duas filas que andam de forma paralela, né? A dos pretendentes e a das crianças. Então, nem você está no cadastro, nem as crianças estão nesse cadastro, né? Então, como é que você vai fazer? Então, você vai pleitear judicialmente, vai alegar que existe esse vínculo afetivo, que você está com aquela criança há tanto tempo, que você que cuida, que você que tem a relação com ela, né? E que agora, sei lá, a mãe biológica, os pais biológicos, eles não desapareceram, não se sabe onde eles estão. Pode ser que o juiz entenda que a criança deve ficar com você. Infelizmente, há juízes que vão destituir, vão tirar essa criança desse meio familiar e vão entregar para a instituição para que ela entre no cadastro, né? Mas a gente
tem visto mais decisões no intuito de manter a criança com a família que ela já está habituada, né? É uma questão de humanização, obviamente. Né? Sim. Então, esse tipo de adoção é uma adoção direta. Mais alguma outra coisa que o pessoal tem dúvida, que ficou faltando? Eu acho que realmente a maioria das dúvidas são justamente no procedimento, em como agir, onde procurar, né? Então, eu acho que o primeiro passo é entrar no cadastro, ver o site, dar uma olhada, buscar, né, como que funciona e, posteriormente, claro, ir procurar o fórum mais próximo de você, né? No Sempre caso, por meios oficiais, legais, tudo certo, não né? caia na tentação de fazer um tipo de adoção que não seja legalizada, porque os riscos são muito grandes, né? Ninguém quer sofrer ali na frente a destituição desse vínculo, né? Então, melhor que seja pela via legal. Sim. E a gente comentou do comecinho do nosso programa, né? E é um privilégio a gente estar entrevistando uma advogada falando de adoção, que também é filha adotiva. Então, se você quiser contar rapidinho a sua experiência pessoal para deixar esse recado, essa mensagem final, né? Assim, para mim também é um privilégio muito grande poder falar sobre adoção. Eu sempre falo que o amor de um filho adotivo pelos seus pais é mais do que só um amor. É um amor somado a uma gratidão, né? Porque com certeza eu não sei como poderia estar se eu não tivesse sido adotada pelos meus pais. Então, há 30 e poucos anos atrás, né, a adoção não era como é hoje. Então, como a gente viu, esse Cadastro Nacional de Adoção ele só tem 10 anos. Então, o que existia? Esses cadastros municipais e até os cadastros feitos em hospitais. Os meus pais já haviam adotado meu irmão mais velho, que não é meu irmão biológico, e ele já estava com 4 anos e eles pensaram então em ter mais um filho, né? E entraram na fila da Unesp. Eu nasci na maternidade aqui da Unesp de Botucatu. E quando eu nasci, já tinha alguns outros bebês lá, né, para serem adotados. E ligaram para os meus pais se eles queriam ir visitar as crianças que estavam disponíveis para adoção, porque eles eram próximo da fila, né? Os meus pais me contam que eles foram para lá e quando eles me viram, eles sentiram que eu era filha deles. Assim, era um amor incondicional, assim, como se eu realmente tivesse sido preparada para eles. Então, eu tinha 3 dias de vida, então, né, eu era extremamente recém-nascida. Acho que eu só fiquei realmente no hospital o prazo que a criança tem que ficar até poder sair, né, do hospital. E já fui para casa dos meus pais. E aí, dali para frente, houve o acompanhamento, né, da assistente social, que seria esse estágio de convivência para nós hoje, e para ver se estava tudo bem, se havia um lar adequado né, tudo preparado. E 1 ano depois, exatamente, saiu a sentença homologatória com o meu registro civil no nome dos meus pais, Inês e Alcides. Eu sempre soube que sou filha adotiva, nunca meus pais me esconderam isso, acho isso extremamente importante. E foi de uma grande sabedoria da minha mãe me dizer ao longo da minha vida, até que eu tivesse maturidade para entender o que isso significava, que eu não tinha vindo da barriga dela, mas eu tinha vindo do coração. Então, eu acho que em algum momento eu consegui compreender o que isso significava. Né? Então, eu sou extremamente grata, eu tenho um amor absurdo pelos meus pais, né? E foi assim que eu fui adotada. E agora você está com uma filhinha, né? Agora eu tenho uma filha de 1 ano e 5 meses, que é minha filha biológica, mas eu e meu esposo, a gente tem a intenção, sim, de adotar um filho. Sempre foi uma vontade minha. E ele, obviamente, pela convivência, por acompanhar toda essa minha trajetória, essa minha militância, né, em defender as famílias adotivas, ele também tem a intenção de adotar. Só estou esperando um pouquinho agora. Né? Esse cadastro nacional a gente pode se cadastrar e suspender, né, por um tempo. Então, eu estou esperando para poder também fazer parte aí do cadastro e poder ter um filho adotivo, para chamar de meu. Ju, obrigada por trazer essas informações para quem está assistindo e também compartilhar um pouquinho dessa história tão legal para a gente, né? Obrigada. Esse foi o Conexão OAB, falando de adoção. Ele fica na nossa programação por pelo menos 15 dias, mas ele está sempre também lá no nosso canal do YouTube. Não deixe de acessar tanto o canal, que tem todos os vídeos que a gente produz por aqui, e acompanhar a TV Câmara no canal 61.3 da Rede Aberta.
Obrigada e até a próxima!